Boa noite a todos. Enquanto escrevo meu relato através do e-mail do canal, ainda consigo sentir o calafrio que senti naquele dia. Meu nome é Eduardo, tenho 32 anos e sou corretor de imóveis. Minha rotina é cheia de encontros com estranhos e visitas a lugares que nunca vi antes. Durante os anos que estive nesse ramo, aprendi a não me impressionar com histórias de casas mal assombradas, mas admito que algumas me deixaram desconfortável. Ainda assim, nunca pensei que algo tão real pudesse me marcar a ponto de mudar minha visão sobre o mundo. Essa história aconteceu há 3 anos, e até hoje evito falar dela. Era uma quinta-feira, e eu estava prestes a encerrar o expediente quando recebi uma ligação do Sr. Alberto. Ele queria vender uma casa antiga que tinha herdado de um parente distante. Segundo ele, o lugar estava vazio há anos, e ninguém da família queria morar lá. Ele parecia nervoso ao telefone, mas isso não era incomum. Muitas pessoas ficam ansiosas ao lidar com a venda de uma propriedade emocionalmente carregada. Quando perguntei sobre o estado da casa, Alberto hesitou antes de responder. Está boa o suficiente para ser vendida, disse ele. Perguntei o motivo da venda e ele simplesmente respondeu: é melhor não ter essa casa na família. Naquele momento, achei que fosse algo relacionado a dívidas ou problemas familiares. Como já tinha lidado com situações parecidas, aceitei o trabalho e marquei uma visita à casa no dia seguinte. A casa ficava em um bairro afastado da cidade, em uma rua pouco iluminada e quase deserta. Cheguei no fim da tarde, quando o sol já começava a desaparecer no horizonte. Alberto estava me esperando no portão, segurando um maço de chaves. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e uma expressão cansada, como se não dormisse bem há semanas. Você vai entrar sozinho? Perguntou ele, me entregando as chaves. Achei a pergunta estranha, mas respondi que sim. Ele olhou para a casa por alguns segundos, como se estivesse relutante em falar algo, e então disse: se ouvir algo estranho, não dê muita atenção. Essa casa faz barulhos antigos. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele entrou no carro e foi embora. A casa era maior do que eu imaginava. De fora, tinha um ar imponente, mas o estado de abandono era evidente. O jardim estava tomado por mato alto, as janelas estavam empoeiradas e algumas telhas pareciam deslocadas. Assim que entrei, fui recebido por um cheiro forte de mofo, como se o lugar tivesse ficado fechado por anos. A sala de estar era espaçosa, com móveis antigos cobertos por lençóis. Um sofá estava descoberto, como se alguém tivesse usado recentemente, o que achei estranho. A cozinha, com armários de madeira escura e um fogão enferrujado, parecia ter sido abandonada às pressas. Alguns utensílios ainda estavam sobre a pia, cobertos de poeira. Caminhei pelos corredores, tirando fotos e anotando detalhes para o anúncio. Os 2 primeiros quartos eram simples, com paredes descascadas e janelas pequenas. Foi ao chegar no 3º quarto, o quarto dos fundos, que as coisas começaram a parecer erradas. A porta estava fechada e trancada. Quando tentei girar a maçaneta, ela não se mexeu. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse me ajudar, mas o corredor estava vazio. Voltei para a sala, pensando em deixar o quarto para o final da visita. Foi quando vi algo que me gelou o sangue, um chaveiro em cima do sofá. Eu tinha certeza absoluta de que aquele chaveiro não estava lá antes. Era simples, com uma única chave presa. Peguei-o com cuidado e voltei para o quarto dos fundos. A chave encaixou perfeitamente na fechadura. Ao abrir a porta, um cheiro ainda mais forte de mofo invadiu minhas narinas. O quarto era pequeno e estava cheio de móveis empilhados, uma cama desmontada, cadeiras antigas, caixas de madeira. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um espelho grande, encostado na parede do fundo. O espelho tinha uma moldura escura, ornamentada, como se fosse de uma época bem antiga. A superfície estava embaçada, mas ainda refletia o suficiente para que eu visse meu rosto. Algo no reflexo parecia errado. Meus olhos pareciam fundos demais, quase como se eu estivesse mais cansado do que realmente estava. Enquanto analisava o espelho, ouvi um barulho baixo atrás de mim, como se algo tivesse se mexido. Me virei rapidamente, mas o quarto estava vazio. O som parecia vir do canto,
onde havia uma pilha de caixas. Minha mente racional dizia que devia ser um rato ou algum outro animal que tinha entrado na casa, mas meu coração acelerava de um jeito que era impossível ignorar. Aproximando-me das caixas, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Empurrei a pilha com cuidado, mas não havia nada atrás delas. Quando me virei para o espelho novamente, meu reflexo estava diferente. Ele ainda estava lá, mas não se movia. Levantei minha mão, e o reflexo permaneceu imóvel. Meus olhos estavam arregalados, e eu senti como se fosse difícil respirar. Dei um passo para trás, mas o reflexo não me acompanhou. Em vez disso, ele começou a sorrir. Era um sorriso largo, impossível de ser humano. A moldura do espelho pareceu escurecer ainda mais, como se sugasse a luz do ambiente. E então ouvi novamente aquele barulho, não atrás de mim, mas dentro do espelho. Eu não pensei. Não queria descobrir o que estava acontecendo. Saí correndo do quarto, deixando a porta aberta, e fui direto para a sala. As chaves da casa estavam no sofá, exatamente onde eu as deixara antes, mas agora parecia haver algo preso à corrente. Era um pequeno pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, abri o papel. Estava escrito: "Ninguém escapa do quarto dos fundos." Não perdi tempo. Saí da casa, trancando-a o mais rápido que pude. Quando entrei no carro, olhei para a janela do quarto dos fundos. Juro que vi uma figura me observando, imóvel, na escuridão. Nunca mais voltei àquela casa. Liguei para o Sr. Alberto no dia seguinte, recusando o trabalho. Ele não parecia surpreso, apenas disse: "Eu sabia que você entenderia." Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu. Não sei o que vi naquele espelho, mas sei que não era apenas minha imaginação. Algumas coisas devem ficar esquecidas, trancadas. O quarto dos fundos é uma delas. Olá a todos do canal. Meu nome é Mariana. Tenho 29 anos e trabalho como fotógrafa em eventos. Como qualquer pessoa na minha área, sei que viajar para lugares distantes faz parte do trabalho. Sempre gostei de dirigir, especialmente à noite, quando as estradas ficam tranquilas e a escuridão parece um manto que envolve o mundo. Mas há uma noite específica que, até hoje, me causa pesadelos. Era uma sexta-feira e eu voltava de um casamento em uma cidade pequena do interior. O evento tinha terminado tarde, e decidi pegar a estrada de volta para casa em vez de passar a noite em um hotel. Não parecia uma má ideia na época. A previsão era de pouco movimento na estrada, e eu imaginava que em 4 horas estaria no conforto do meu apartamento. A viagem começou tranquila. A rodovia estava deserta, e eu tinha minha playlist favorita tocando. As luzes dos faróis iluminavam a faixa amarela da estrada e as árvores altas nas laterais. Por volta das 2 horas da manhã, peguei um desvio para uma estrada secundária, um atalho que economizaria quase 1 hora de viagem. Não era a primeira vez que usava aquela rota, mas, naquela noite, parecia diferente. A estrada era estreita, sem iluminação e cercada por um denso bosque. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor do meu carro e da música no rádio. Conforme avançava, percebi que havia algo estranho. Não vi outro carro por quase 40 minutos. Nada vindo na direção contrária, nem atrás de mim. Era como se eu fosse a única pessoa naquela estrada. Foi quando vi o carro. Ele estava parado no acostamento, com os faróis acesos, apontando para a estrada. Parecia um modelo antigo, talvez dos anos 80. Diminuí a velocidade enquanto me aproximava, tentando entender o que estava acontecendo. Quando passei por ele, olhei rapidamente para dentro, mas não consegui ver ninguém. O vidro estava embaçado por dentro, como se estivesse fechado há muito tempo. Continuei dirigindo, mas algo me incomodava. Quem estacionaria em um lugar tão isolado, àquela hora? Por um momento, pensei em parar e ver se alguém precisava de ajuda, mas o instinto me disse para seguir em frente. A alguns quilômetros de distância, o rádio começou a falhar. A música foi interrompida por estática, e mesmo ajustando as frequências, não consegui consertar. O silêncio no carro se tornou opressor, então desliguei o rádio e foquei na estrada. Foi aí que percebi algo no retrovisor.
Faróis. O mesmo carro estava atrás de mim. Ele vinha a uma distância moderada, mantendo uma velocidade constante. Não era incomum ver outro veículo, mas algo sobre a situação me deixou desconfortável. Não conseguia entender como ele tinha aparecido tão rápido, considerando que o deixei para trás a muitos quilômetros. Acelerei um pouco, tentando manter uma distância maior, mas o carro atrás de mim também acelerou. Era como se ele estivesse me seguindo. Minha mente começou a criar teorias. Seria alguém brincando? Um ladrão? Ou apenas um viajante qualquer que coincidentemente estava na mesma rota? Depois de alguns minutos, os faróis começaram a se aproximar ainda mais. Ele estava colado em mim agora, e as luzes altas brilhavam diretamente no meu espelho retrovisor, ofuscando minha visão. Meu coração disparou, e minha respiração ficou rápida. Resolvi que precisava testar algo. Reduzi bruscamente a velocidade, quase parando no acostamento, esperando que o carro me ultrapassasse. Mas ele não passou. Ele também reduziu e ficou parado, alguns metros atrás de mim. Não tive coragem de sair do carro. Apertei o volante com força, tentando decidir o que fazer. A estrada estava completamente deserta, e meu celular estava sem sinal, algo que já era comum naquela área. Quando olhei novamente pelo retrovisor, os faróis se apagaram. Minha garganta secou. Liguei meu carro e acelerei o máximo que pude, tentando me distanciar. A estrada era sinuosa, mas eu não me importava. Queria sair dali o mais rápido possível. Por alguns minutos, parecia que eu estava sozinha de novo. Mas então, no retrovisor, os faróis apareceram novamente. Dessa vez, ele estava mais próximo, quase encostando no meu para-choque. As luzes oscilavam, como se o motorista estivesse balançando o carro de um lado para o outro, tentando me intimidar. Foi quando avistei uma placa indicando um posto de gasolina a 5 quilômetros de distância. Decidi que não importava o que acontecesse, eu iria parar lá. Talvez houvesse outras pessoas, e eu poderia pedir ajuda. Quando finalmente cheguei ao posto, ele estava completamente vazio. Apenas um frentista sonolento sentado atrás do balcão. Encostei o carro e olhei pelo retrovisor novamente. O outro carro havia sumido. Saí do carro, com as pernas tremendo, e corri até o frentista. Contei rapidamente o que tinha acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça, como se já tivesse ouvido algo parecido antes. Essa estrada é estranha, moça. Já vi coisas que não sei explicar. Melhor você descansar um pouco antes de continuar. Fiquei ali por quase uma hora, tentando me acalmar. Quando decidi voltar para a estrada, o carro não apareceu novamente. Cheguei em casa ao amanhecer, mas o medo daquela noite nunca me deixou completamente. Depois disso, descobri que, anos atrás, houve um acidente fatal naquela mesma estrada. Um motorista perdeu o controle em uma curva e bateu em uma árvore. O carro era um modelo antigo, como o que eu vi naquela noite. Desde então, vários relatos de perseguições similares foram registrados, mas nunca houve explicação para eles. Nunca mais dirigi à noite sozinha. A sensação de estar sendo observada na estrada ainda me assombra. E, mesmo sabendo que talvez nunca tenha respostas, só espero nunca mais cruzar com aquele carro. Meu nome é Tiago, tenho 34 anos e amo fazer trilhas. Sempre que puder, coloque minha mochila nas costas e procure um lugar isolado para explorar. Adoro o silêncio da natureza, a sensação de liberdade e a desconexão do caos urbano. Mas, há 2 anos, uma trilha mudou completamente minha relação com essa paixão. Até hoje, só consigo contar essa história porque sei que as pessoas acreditam. Tudo começou em um final de semana comum. Eu tinha descoberto uma trilha pouco conhecida em uma região montanhosa a cerca de 200 quilômetros de onde moro. As fotos mostravam paisagens incríveis, cachoeiras, formações rochosas, um pequeno lago escondido e uma floresta densa. Perfeito. Peguei meu carro no sábado de manhã e dirigi até lá. Cheguei ao ponto de partida por volta das 10 horas. Era uma área aberta, com algumas placas informativas e uma pequena estrutura de madeira que parecia ser uma antiga guarita. Não havia ninguém por perto, o que achei estranho,
já que o lugar era tão bonito. Mas isso só me animou mais, eu teria a trilha toda para mim. A primeira parte da caminhada foi tranquila. O dia estava ensolarado, o céu azul, e o som dos pássaros ecoava pela mata. A trilha era bem demarcada, mas com poucos sinais de uso recente. Talvez fosse uma temporada baixa, pensei. Cerca de 2 horas depois, ao ponto mais alto da trilha, onde havia uma vista incrível do vale. Sentei para descansar e comer um lanche. Era o tipo de momento pelo qual eu vivia, o silêncio absoluto, a brisa fresca e o som distante de uma cachoeira. Mas foi aí que comecei a perceber algo estranho. O silêncio, que antes parecia relaxante, começou a ficar pesado. Era como se a natureza ao redor tivesse parado. Os pássaros sumiram, o vento cessou, e até mesmo o som da cachoeira parecia mais distante. Olhei ao redor, mas não vi nada fora do comum. Era apenas uma sensação, mas me deixou inquieto. Continuei a trilha, descendo em direção à floresta densa que leva até o lago. A vegetação era mais fechada, e a luz do sol mal conseguia atravessar as copas das árvores. Apesar de ter um mapa impresso comigo, a trilha começou a parecer confusa. Pequenos desvios cirúrgicos, e eu tinha que parar constantemente para verificar se estava no caminho certo. Foi quando ouvi pela primeira vez um som distante, quase imperceptível, como um sussurro vindo de dentro da floresta. Parei, tentando identificar a origem, mas ele processou assim que prestei atenção. Respirei fundo e continuei andando, continuando de que era apenas o vento. Cerca de 20 minutos depois, cheguei ao lago. Era lindo, exatamente como nas fotos, cercado por árvores altas, com a água tão calma que refletia o céu como um espelho. Mas aquele silêncio continuava, e agora parecia ainda mais opressivo. Enquanto explorava a margem do lago, notei algo estranho. Havia pegadas no chão, mas não eram recentes. Pareciam estar ali há dias ou até semanas. Eram de botas, como as minhas, mas o que me chamou a atenção foi o fato de elas não seguirem nenhum padrão. Alguns foram bem próximos, como se uma pessoa tivesse ficado parada em um ponto por um tempo, enquanto outros ficaram espaçados de forma errática, como se tivesse corrido ou andado sem rumo. Resolvi voltar. A trilha já estava começando a me parecer menos convidativa, e eu queria o carro antes de escurecer. Só que, conforme subi de volta pela floresta, tenho a sensação de estar sendo observado. Era algo quase instintivo, um arrepio na nuca que eu não conseguia ignorar. A cada passo, olhamos para trás, mas não via nada. Só árvores, sombras e o mesmo silêncio opressivo. Foi quando ouvi novamente o sussurro. Só que dessa vez era mais próximo. Não dava para entender o que dizia, mas parecia uma voz, ou várias. Comecei a andar mais rápido, meu coração batendo forte. O mapa dizia que eu deveria alcançar a parte aberta da trilha em cerca de 15 minutos, mas quanto mais eu andava, mais parecia que estava andando em círculos. O caminho, antes tão bem demarcado, parecia desfeito. O pânico começou a tomar conta. Meu instinto dizia para continuar andando, mas parte de mim queria parar, respirar e tentar me localizar. Então, ouvi passos. Passos nítidos, vindos de algum lugar atrás de mim. Não eram os meus. Virei rapidamente, apontando minha lanterna para a direção do som, mas não havia ninguém. Só árvores e sombras. Tem alguém aí? Gritei, minha voz ecoando pela floresta. Nenhuma resposta. Continuei andando, quase correndo agora. O silêncio foi quebrado por outros filhos, estalos de galhos, algo se movendo entre as árvores. Mas nunca consegui ver o que era. Finalmente, depois do que pareceram horas, vi a luz do sol novamente. Corri em direção à parte aberta da trilha, ao chegar, olhei para trás uma última vez. Lá, entre as árvores, vi uma silhueta. Era alta, imóvel, e parecia me observar. Meu corpo congelou por um instante, mas então eu corri, sem olhar para trás novamente. Quando cheguei ao carro, joguei a mochila no banco do passageiro e parti o mais rápido que pude. Só quando estava a quilômetros de distância, em uma estrada asfaltada, comecei a me sentir seguro novamente. Encontrei aquela trilha depois disso, mas não encontrei nada de estranho ou histórico.
Até hoje, não sei o que ouvi naquela floresta. Talvez fosse minha mente pregando peças, talvez fosse outra pessoa, ou talvez algo que eu prefiro não saber. Desde aquele dia, nunca mais fiz trilha sozinho. E, sempre que estou perto de uma floresta, fico com a sensação de que algo ou alguém está observando. Algo que sabe que eu estive lá. E que talvez você esteja esperando por mim. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e sempre me considerei uma pessoa racional. Talvez por isso, até hoje, eu tente encontrar explicações para o que aconteceu há alguns anos, quando aluguei um pequeno apartamento no centro da cidade. Tudo começou depois de um término complicado de namoro. Eu precisava sair do apartamento que dividia com minha ex e estava disposto a morar em qualquer lugar que coubesse no meu orçamento. Encontrei um anúncio online, apartamento de 1 quarto, ótima localização, preço abaixo do mercado. Liguei para o número, e o proprietário, um homem chamado Sr. Eduardo, me disse que poderia me mostrar o lugar no mesmo dia. Quando cheguei, ele já estava me esperando na entrada do prédio. Era um homem magro, de meia idade, com uma expressão séria, quase cansada. O prédio era antigo, claramente mal conservado. As paredes do corredor estavam descascadas, e o elevador fazia um som assustador cada vez que subia ou descia. Mas o preço era bom, e eu não tinha muitas opções. O apartamento ficava no 4º andar, o último do prédio. Era pequeno, mas funcional, uma sala, uma cozinha minúscula, um banheiro e um quarto. A única janela dava para o beco atrás do prédio, o que fazia o ambiente ser mal iluminado e meio claustrofóbico. Mesmo assim, aceitei na hora. Já na primeira noite, senti que algo estava errado. Era tarde, e eu estava sentado no sofá, tentando organizar as caixas da mudança. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo do corredor do prédio, logo do lado de fora da porta. Parecia um som de passos, mas muito lentos, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Achei que poderia ser um vizinho voltando tarde para casa. Ignorei o incômodo e fui dormir. Mas, no meio da noite, acordei com um som diferente, dessa vez dentro do apartamento. Era como se algo estivesse arranhando a parede do quarto. Acendi a luz e olhei ao redor, mas não vi nada. Culpei minha mente cansada e tentei voltar a dormir. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto só aumentou. Comecei a notar pequenos detalhes estranhos. As luzes do corredor piscavam com frequência, o elevador parecia parar sozinho em andares aleatórios, e o vizinho do apartamento ao lado, um homem idoso, me observava com uma expressão curiosa e sombria toda vez que eu saía. Certa noite, enquanto lia um livro na sala, ouvi novamente os passos no corredor. Mas dessa vez, eles não pararam. Continuaram, indo e vindo, como se alguém estivesse andando em círculos. Quando abri a porta, o corredor estava vazio. As coisas começaram a escalar. Uma manhã, percebi que a janela do quarto estava aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia fechado na noite anterior. A cortina balançava suavemente, e um ar gelado preenchia o ambiente. No chão, havia marcas de algo, parecia poeira ou fuligem, formando pequenos círculos perto da janela. Um dia, enquanto descia as escadas para ir ao mercado, o vizinho idoso me parou. Ele me encarou com seus olhos fundos e disse algo que me fez gelar. Você já viu o homem da janela? Do que o senhor está falando? Perguntei, tentando não demonstrar minha inquietação. O inquilino antes de você também o viu. Sempre começa assim, o som, as pegadas, a janela aberta. Mas ele não acreditou quando eu avisei. Ninguém nunca acredita. Não respondi. Apenas segui meu caminho, tentando convencer a mim mesmo de que o velho era apenas um homem solitário tentando me assustar. Naquela noite, tudo piorou. Era tarde, e eu estava na cama, tentando dormir, quando ouvi o som da janela do quarto se abrindo novamente. Sentei na cama, com o coração acelerado, e olhei em direção à janela. Lá estava ele. Uma figura parada do lado de fora, na beira do parapeito. Mesmo no escuro, eu podia distinguir o contorno de um homem magro, com os ombros curvados. Ele estava parado, imóvel,
me encarando. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia não ser deste mundo. Fiquei congelado por alguns segundos antes de reagir. Pulei da cama e acendi a luz, mas quando olhei novamente, ele havia desaparecido. A janela estava fechada como antes. Passei o resto da noite acordado, tentando entender o que havia acontecido. Comecei a pesquisar sobre o prédio, mas não encontrei nada específico. Apenas algumas menções sobre sua antiguidade e o fato de já ter tido diversos proprietários ao longo dos anos. No dia seguinte, fui até o Sr. Eduardo e contei o que estava acontecendo. Ele ouviu pacientemente, mas, no final, apenas deu de ombros. Você não é o primeiro a reclamar disso. Acho que o prédio tem suas peculiaridades. Mas é apenas o vento, a idade do lugar. Nada para se preocupar. Voltei para o apartamento ainda mais incomodado. Aquela noite foi a pior de todas. Enquanto tentava dormir, ouvi não só os passos no corredor, mas também dentro do apartamento. Eram lentos, arrastados, indo da sala até a porta do quarto. Fechei os olhos, fingindo que não estava ouvindo. Mas então, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Você ouviu? Levantei de um salto e saí do apartamento naquela mesma hora. Não levei nada comigo, apenas as chaves e minha carteira. Passei a noite em um hotel e, no dia seguinte, mandei uma mensagem para o Sr. Eduardo, avisando que não voltaria mais. Algumas semanas depois, descobri por acaso que o prédio foi construído sobre o que, há muitos anos, era um terreno onde funcionava um hospital psiquiátrico. Alguns pacientes teriam desaparecido misteriosamente. Até hoje, não sei o que era aquela figura na janela ou se era fruto da minha imaginação. Mas, desde então, nunca mais consegui morar sozinho. E, toda vez que ouço passos em um corredor vazio, sinto aquele mesmo arrepio na espinha. Era o início do verão quando decidi tirar uns dias de folga para viajar sozinho. Precisava me desconectar da rotina sufocante da cidade e buscar um pouco de paz. Sempre gostei de dirigir, então planejei uma viagem de carro até uma região de interior, cheia de campos abertos e pequenas cidades esquecidas pelo tempo. Reservei uma pousada simples, mas charmosa, que ficava a uns 30 quilômetros da cidade mais próxima. A ideia de isolamento parecia perfeita. Saí de casa numa manhã ensolarada, o rádio tocando músicas que combinavam com o cenário bucólico que surgia conforme eu me afastava da cidade. Durante boa parte da viagem, tudo correu bem. Estradas vazias, campos verdes e um céu límpido me faziam sentir como se estivesse entrando em outro mundo. Só que, à medida que me aproximava do destino, as coisas começaram a ficar diferentes. As estradas ficaram mais estreitas, as placas eram cada vez mais raras, e o sinal do celular desapareceu completamente. Não era algo que me preocupasse, eu esperava por isso, mas uma sensação de desconforto começou a crescer. O silêncio ao redor, quebrado apenas pelo som dos pneus na estrada e pelo motor do carro, parecia diferente. Como se algo estivesse fora do lugar, embora eu não soubesse dizer o que. No final da tarde, o sol já começava a se esconder atrás das colinas quando avistei um homem na beira da estrada. Ele estava parado ao lado de um carro antigo, aparentemente quebrado. Usava roupa simples, calça jeans e uma camisa surrada, mas o que me chamou a atenção foi o fato de que ele estava completamente imóvel. Seus braços estavam cruzados, e ele olhava fixamente para a estrada, como se esperasse algo ou alguém. Reduzia a velocidade instintivamente. Sempre me ensinaram a ajudar quem precisasse, especialmente em lugares tão isolados. Quando passei por ele, tentei fazer contato visual, mas ele não moveu um músculo. Apenas ficou ali, me olhando fixamente. Algo naquela postura me deixou desconfortável, então decidi não parar. Deve ter alguém vindo para ajudá-lo, pensei, tentando justificar minha escolha. Dirigi por mais uns 20 minutos até finalmente chegar à pousada. Era uma casa grande, de madeira, cercada por árvores e com um pequeno lago nos fundos. O dono, um senhor chamado Álvaro, me recebeu com um sorriso e mostrou meu quarto. Era tudo simples, mas limpo e acolhedor. Ele me explicou que eu era o único hóspede naquela semana,
O que me agradou, eu realmente queria silêncio. Naquela noite, depois de jantar, sentei na varanda com um livro. A única luz vinha da casa, e o resto da paisagem estava mergulhado na escuridão. Foi quando vi algo. Não era nada claro, apenas uma sombra que se movia ao longe, na estrada que levava até a pousada. Fechei o livro e fiquei olhando, tentando entender o que era. A sombra parecia um homem andando devagar, quase arrastando os pés. Meu coração acelerou. Lembrei imediatamente do homem que vi na estrada mais cedo. Esperei que ele se aproximasse, mas a figura desapareceu atrás de uma curva. Voltei para dentro da casa, trancando a porta atrás de mim, e tentei esquecer aquilo. É só a minha imaginação, murmurei para mim mesmo. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha, mencionei ao Álvaro que havia visto alguém na estrada. Ele franziu a testa, visivelmente incomodado. Não costuma ter ninguém por aqui à noite, disse ele, depois de um momento de silêncio. Esse lugar é muito tranquilo. Talvez tenha sido um viajante perdido. Fingi que aceitei a explicação, mas a inquietação continuava. Resolvi passar o dia explorando a região. Peguei o carro e dirigi por algumas estradas de terra, parando em pequenos vilarejos e aproveitando a paisagem. Durante a tarde, enquanto caminhava por um campo aberto, senti aquela sensação de estar sendo observado novamente. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração. Quando voltei à pousada, o sol já estava se pondo. Encontrei Álvaro sentado na varanda, olhando para o horizonte. Ele parecia pensativo, quase preocupado. Antes que eu pudesse perguntar o que havia de errado, ele falou: "Você viu alguma coisa estranha hoje?" A pergunta me pegou de surpresa. Como assim, estranha? Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. Às vezes, as pessoas que passam por aqui falam de um homem na estrada. Um sujeito estranho. Ele nunca fala nada, só fica parado, olhando. Meu coração gelou. Era exatamente o que eu havia visto no dia anterior. Contei a ele sobre o homem ao lado do carro e a sombra na estrada à noite. Álvaro ficou em silêncio por um tempo, antes de finalmente dizer: "Esse homem, dizem que ele aparece para quem está sozinho. Sempre em lugares isolados. E quando você o vê pela segunda vez, é melhor ir embora." Ri nervosamente, tentando quebrar o clima tenso. "Isso é uma lenda local, né? Algo para assustar turistas." Álvaro não respondeu. Apenas se levantou e entrou na casa, deixando-me sozinho na varanda. Naquela noite, acordei de madrugada com um som vindo de fora. Era um barulho de passos na varanda, lentos e pesados, como se alguém estivesse andando em círculos. Meu corpo inteiro congelou. Levantei devagar e fui até a janela, afastando a cortina apenas o suficiente para espiar. Ele estava lá. O homem da estrada. Parado na varanda, de costas para a janela, como se estivesse esperando algo. Suas roupas estavam sujas, e ele parecia ainda mais imóvel do que antes. Tentei não fazer nenhum som, mas o chão de madeira rangeu sob meus pés. Ele virou a cabeça lentamente, apenas o suficiente para que eu visse seu rosto. Não havia expressão, só um olhar vazio, sem vida, mas que parecia atravessar minha alma. Voltei para a cama e me escondi debaixo das cobertas, como uma criança assustada. Passei o resto da noite acordado, ouvindo os passos que iam e vinham, até que finalmente cessaram. No dia seguinte, saí da pousada às pressas. Não contei nada ao Álvaro, nem olhei para trás enquanto dirigia. Mas, enquanto me afastava, vi algo pelo retrovisor. Lá, na curva da estrada, ele estava novamente. Parado. Me olhando. Nunca mais voltei àquela região. E até hoje, quando estou dirigindo por estradas desertas, fico olhando para os lados, com medo de vê-lo novamente. Porque algo me diz que, se eu o encontrar mais uma vez, dessa vez ele não vai só olhar.